Aleluia. Obrigado, obrigado, obrigado. Aleluia. Você pode sentar um pouco. E nós vamos falar sobre esse tema aí, ó. Esse tema top. Cristo é aquele que cura. Brincadeiras à parte, né? Eu vou tentar convencer você que você é curado. Ninguém entendeu, né? Ninguém riu, né, Tiago? Não foi uma piada, ninguém entendeu. Brincadeiras à parte, irmãos, mas esse tema, como alguns outros, é bem interessante, porque por mais que as Escrituras sejam repletas do conhecimento a respeito de Deus e sobre esse assunto, o mais interessante é que tem muita gente com dúvida dele. Infelizmente é. O engraçado é que muitas vezes o diabo ele não precisa fazer nenhum tipo de esforço para tentar fazer você acreditar numa mentira. É só ele soprar uma mentira e você já começa a acreditar. Você sente alguma coisa errada no seu corpo e já diz logo, estou doente. Está dando para você entender? Muitas vezes, as mentiras que o diabo levanta, é muito mais fácil de você acreditar. O interessante é que o inverso, por incrível que pareça, não é verdadeiro. A gente muitas vezes tem que desperdiçar muita energia para tentar fazer você acreditar naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Porque muitas vezes, aquilo que o diabo levanta como mentira, é um sofisma porque parece uma verdade, porque você está vendo. Sofisma significa uma verdade, uma mentira tão bem contada que soa como verdade, parece verdade, mas não é verdade. E muitas vezes o que o diabo levanta não é apenas uma mentira, não é apenas o oposto da verdade, é um sofisma, porque parece verdade. E muitas vezes nós encontramos argumentos gospel, né? Argumentos evangélicos. Nós vivemos pela fé, mas você sabe, né, que a fé não nega os fatos. Está dando para você entender? Essa frase é muito mal interpretada. Literalmente, irmãos, a fé não nega os fatos. Mas da mesma forma que a fé não nega os fatos, ela chama a existência as coisas que não são como se já fossem. E essa verdade da palavra de Deus, né, da fé, quando ela é colocada em prática, essa verdade de você chamar o que não existe como se já fosse, é uma verdade maior do que a suposta verdade que aparentemente está acontecendo. Está dando para você entender? Na linguagem jurídica, né, nós fizemos 3 períodos de direito, eu e meu irmão, e a ideia é o seguinte: quando uma lei nova ela é estabelecida, uma das características dela, né, dependendo é preencher a lei antiga. A lei antiga continua sendo lei, mas a lei nova, ela preenche a antiga. É uma verdade que é colocada sobre outra verdade e ela completa ela ao ponto da verdade anterior ser colocada inútil. É mais ou menos isso, né? Tem uns termos aí. Então, eu esqueci só o termo, viu, doutor? Mas é mais ou menos isso. Então, o que nós precisamos entender, irmãos, é que as verdades da palavra de Deus, elas são verdades para a nossa vida, mesmo que você não esteja desfrutando. 2 amém só. Deixa eu tentar fazer você entender. O fato de saúde divina ser uma verdade, não vai deixar de ser verdade, mesmo se você não acreditar nela. Ou se você não estiver andando à altura dessa verdade. Justiça de Deus, prosperidade, todos os aspectos da palavra de Deus, irmãos, elas nunca vão deixar de ser verdades, simplesmente porque você não acredita. Ela vai deixar de ser verdade na sua vida. E você vai deixar de desfrutar. É o mesmo argumento, irmãos, da existência de Deus. Tem pessoas que não consideram a existência de Deus. Então, Deus vai deixar de ser completo na vida daquela pessoa. Aquela pessoa vai deixar de receber a influência dele.
Mas o fato dessa pessoa não acreditar não invalida a existência dele. Está dando para você entender? Mais ou menos? Isso a gente vai usar daqui a pouquinho. Só para você entender, irmãos, e a melhor forma de você entender esse assunto de Cristo aquele que cura, é nós começarmos do começo. Não vai ter como a gente ler tudo, mas a gente vai falar algumas coisas para a gente traçar uma linha de raciocínio, não, pastor André? A melhor forma de nós entendermos esse assunto é pelo começo. E quando nós olhamos para o começo, irmãos, o que é que nós vemos? Gênesis capítulo 1, você vê na realidade o que Deus pensa a seu respeito. O que Deus pensa a respeito da humanidade. E o plano e o projeto dele foi estabelecido de uma forma organizada desde o princípio. Desde o princípio, Deus ele é organizado. Ele já começa organizando lá no Éden. Quando ele começa a estabelecer e dizendo, haja isso, haja aquilo, preste atenção, ele vai fazendo as coisas de uma forma gradativa. Porque Deus não tem pressa, irmãos. A pressa é um problema nosso. Então, no primeiro dia ele cria algo, no segundo ele estabelece outra coisa, no terceiro também. Está dando para você entender passo a passo, de uma forma gradativa, organizando, colocando cada coisa no seu lugar. E a última criação, né, foi a mulher, mas antes dele ele criou o homem, né, ele criou o homem, a humanidade, homem e mulher, como a última sequência da criação. Mas se você for parar para prestar atenção, Deus cria o homem e a mulher num ambiente altamente pronto e preparado, para que o homem não sentisse falta de absolutamente nada. O homem sente falta da mulher, mas isso aqui é tema para outra ministração. Não vem ao caso, mas o que eu preciso que você entenda, o homem e mulher, quando eles foram criados no Éden em si, eles não tinham falta de absolutamente nada. A única coisa que eles achavam que precisavam ter, fora do que foi estabelecido, foi o conhecimento do mal, porque o bem eles já conheciam. Então, Deus cria todas as coisas, Deus cria a luz, Deus cria as árvores, Deus cria os animais, Deus vai criando absolutamente tudo. E o engraçado é que, no final de cada criação, Deus diz que era bom. Viu Deus que a luz era boa, viu Deus que as árvores eram boas, viu Deus que os animais eram bons. Está dando para você entender? O que nós precisamos entender e aceitar é que a essência de Deus, a característica de Deus é bondade, é organização. A característica dele é saúde. A característica dele não é apenas cura. Está dando para você entender? Daqui a pouquinho eu vou explicar. A ideia de Deus é saúde divina, ao ponto de você não precisar ficar nem doente. Essa é a ideia de Deus. O fato de você andar nela ou não é algo que você vai ter que construir, é algo que você vai ter que... Está dando para você entender? É outra administração. Mas, irmãos, nós precisamos entender que Deus, ele é bom, e muitas vezes nós custamos muito a acreditar nisso. Nós costumamos muito acreditar na bondade de Deus. Quando nós estamos passando por algum problema, vai logo dizer, aonde foi que eu errei? E muitas vezes você não precisa nem ter errado. São simplesmente as coisas que estão no mundo. Jesus falou sobre isso. Se fosse assim, irmãos, Jesus poderia ter errado em algum ponto. Mas ele foi perseguido, ele foi morto, disseram que ele era mentiroso, filho do capeta, tentaram matar mais de uma vez. Está dando para você entender? Olha quanta pressão ele sofreu. Se você for fazer uma leitura psicológica, Jesus sofreu muita pressão na alma. Ele não ficou depressivo, mas ele teve pressão na alma, ao ponto dele suar a gota de sangue no Getsêmani. Está dando para você entender? Coisas que estavam sobre ele, que vêm sobre nossas vidas, e o pecado, entre aspas, às vezes não é a resposta para o seu problema. Ah, você está em pecado. As coisas, elas vêm sobre nós simplesmente porque nós estamos no mundo. Mas uma notícia extraordinária, irmãos, é que você não é do mundo. Então, se nós somos embaixadores, as leis que nos organizam são as leis da nossa pátria, que ela é celestial. Mas para que isso aconteça, irmãos, você tem que exercer a fé. E é chamar e organizar a sua mente para que você possa desfrutar das coisas de uma forma organizada. Está dando para você entender? Então,
Quando Deus cria o homem e cria um ambiente para que o homem possa habitar nele, é um ambiente completamente perfeito. E depois de absolutamente tudo, ele cria a árvore, né? Estabelece lá a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela é muito, e essa expressão de Deus falando para a humanidade é muito enfática. Deus, ele é muito claro na informação. Você pode comer de uma forma liberal de todas as árvores que estão no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer. No dia que você comer, você morre. Até aí tudo bem? Mas vamos pensar, né? Vamos entrar no texto. Vamos supor, e é apenas uma suposição, que tinham aproximadamente 4.000 árvores. Aí você diz, poxa pastor, eu acho que não tinha tanta árvore. Mas irmãos, não venha dizer a mim que se você olhar para o mar do tamanho que é, você não venha dizer a mim que tinham 10 árvores. Eu não acredito que tinham 10 árvores no jardim, mas também possa ser que não tenha 4.000, não importa, é só para bagunçar a sua cabeça. Mas vamos supor que tinham aproximadamente 4.000 almas. Você está achando que 4.000 é muito? Vamos supor então que tinha 5.000 árvores no jardim. E no meio da árvore, no meio de todas aquelas árvores, tinha uma. Que ele não podia comer. Aí você diz a mim, eu não consigo entender, pastor. Como é que tem 4.000 árvores no jardim e o senhor acabou de colocar mais 1.000? E o camarada vai comer uma árvore que não podia... Eu não consigo entender, pastor. Eu acho que o problema era a árvore. Se Deus não tivesse colocado a árvore no jardim, o homem não teria comido. Não é não? O problema não é a árvore? É não, boy, não é a árvore não. Porque hoje não tem mais árvore. E você peca do mesmo jeito. Não tem árvore mais, bebê. Qual é a desculpa agora? Não tem. Cada um é tentado quando atraído e envolvido pelas suas próprias concupiscências. É você que deseja. A Bíblia diz que a árvore ela era desejosa, ela era bonita. O fruto era desejável para dar entendimento. Por que que Moisés que escreveu isso, que Moisés foi que escreveu o Gênesis, por que que o Moisés descreveu dessa forma? Será que a árvore, o fruto, tinha algum poder extraordinário para encantar as pessoas? Não, era só pecado. Que é a mesma forma que ele aparece para você. Bonito, legal, gostoso para comer, para dar entendimento. Eu só preciso saber o que é. Na cabeça de Adão, irmãos, é como se ele estivesse pensando. Isso sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia que relata, mas são as minhas psicoses, né? As minhas neuroses. Quando ele provou de absolutamente tudo que Deus tinha feito para ele, chegou um momento que ele olhou para a árvore e ele comeu ela. Simplesmente, quando Deus chega para ele para conversar e diz, por que você comeu? Eu acho, irmãos, que ele teria sido mais sincero se ele tivesse dito, é porque eu provei de 4.000 árvores, estabeleci o domínio, sujeitei a terra, dominei até onde eu pude. Mas só tinha uma coisa que eu não conhecia. Era a morte. Você chegou para mim e disse, não coma, porque no dia que você comer, você morre.
A vida até então eu conhecia. Eu só queria saber o que era a morte. A ideia, irmãos, tem alguns escritores que falam que Adão cometeu o crime é como se fosse a alta traição. Deus confiou absolutamente tudo debaixo de um homem só. Tudo. Prosperidade, saúde, domínio, tudo que você imaginar, Deus se estabelece de uma forma, de um cidadão só. E disse a ele, domine, peixe do mar, absolutamente tudo. E Adão pega absolutamente tudo, e eu estou falando tudo, e entrega para Satanás. E o pior de tudo isso, quando você vai olhar as Escrituras, não é nem só o pecado. A alta traição é porque Deus entregou a autoridade para Adão, e Adão pegou essa autoridade e entregou para Satanás. A boa notícia é que Jesus, quando vem, Satanás não entrega a autoridade para eles. O texto que a gente leu e o louvor que a gente cantou diz, unges a minha cabeça com óleo. E essa ideia de óleo é poder. Quando o óleo vem sobre ele, e o óleo na Bíblia significa poder, o óleo cai sobre a cabeça dele e envolve ele por completo, e Jesus ressurge dos mortos, cheio de graça, majestade, soberania, domínio, porque ele foi restabelecido dentro do inferno. E ele recebe a autoridade de novo com a graça, o favor de Deus, o poder sobre ele. E Jesus, investido de autoridade, chega para Satanás e toma, mostrando força. Não foi uma escolha de Satanás, foi uma sujeição a uma imposição maior. Jesus vem com força, chega lá e toma. Mas o mais legal, irmão, é que da mesma forma que nós acreditamos que Satanás foi reduzido a nada, nós não acreditamos nesse assunto chamado cura. Tem um escritor, eu esqueci o nome dele, né? Na apostila do Rema, eu estava lendo ela para poder falar sobre esse assunto, e o escritor diz que é como se fosse, por favor, não se sinta ofendido com o que eu vou dizer. Se você está passando por algum problema de saúde, está dando para você entender? Mas o escritor, quando você olha todo, e ele é um resumo do que ele vai traçando na linha de raciocínio, ele vai traçando todo o mecanismo que Deus faz para poder restaurar a cura para as pessoas, e depois de absolutamente tudo, no final ele diz, é inadmissível que o povo que conhece o seu Deus viva enfermo. É inadmissível você carregar a doença no seu corpo. E ali ele não está diminuindo você. Ele está tentando fazer você acordar para que essa verdade seja uma verdade na sua vida. Porque é inadmissível, porque não se paga uma conta duas vezes. Você chega num restaurante e você vai comer, e você paga, quando você vai sair, se alguém for lhe cobrar, você vai logo dizer, isso é ilegal, eu posso lhe processar, porque você está me cobrando algo que eu já paguei. É um sentimento de revolta que vem dentro de você quando você é cobrado por alguma coisa injusta. E esse mesmo sentimento de revolta, irmãos, é o sentimento, está dando para entender? Esse mesmo sentimento de revolta deve ser quando você carrega uma doença no seu corpo. Você tem que ficar irado não com Deus nem a situação, está dando para você entender? Mas com a doença. Você não pode se acostumar com ela. Você não pode dizer, a minha doença. Está dando para você entender? Diz só o nome dela, a doença. Mas é a minha enxaqueca. Eu tenho algumas vezes eu tenho uma crise, mas eu nunca disse que a crise era minha. É por conta de algo patológico, e a gente pode ver isso em outra ministração, né? São os fatos pelos quais você pode ter algum sistema de doença na sua vida. Um deles é patológico. Eu não gosto muito de tomar água, não tomo muita água, e aí chega uma hora que
a enxaqueca vem. Por quê? Ou porque eu não tomo muita água, no meu caso, porque eu como muito doce. Todas as vezes que eu como muito doce, tem uma crise de enxaqueca. E o engraçado é, eu como muito doce muitas vezes. E não tomo água. O que é que acontece? Vem a crise de enxaqueca. Mas a crise de enxaqueca não é minha, ela vem sobre mim. Está dando para você entender? Não se acostuma com a sua doença, porque na realidade ela nem sua é. Está dando para entender? Quando nós olhamos para o Gênesis, irmãos, nós entendemos que tudo o que Deus fez foi algo absolutamente organizado e dentro do padrão. Quando Deus cria o homem e a mulher, não cria o homem e a mulher com nenhuma falha, nenhuma doença. E onde é que a doença e a enfermidade entram? No pecado. Quantos aqui sabem que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo? Quantos aqui sabem disso? Quando o pecado, irmãos, ele da mesma forma que a vida, que é a ideia de organização, só para que você entenda melhor o que a gente vai explicar. A ideia da palavra vida, nesse entendimento, é organização. Quando você tem vida, quando Adão tinha vida, ele estava completamente organizado no espírito, na alma e no corpo. Está dando para você entender? No espírito ele estava organizado porque ele tinha a vida de Deus dentro dele. Na mente ele estava organizado porque ele não conseguia pensar o mal, só pensava o bem. No corpo ele estava organizado porque ele não tinha doença, não tinha enfermidade. Ele comia da árvore do conhecimento, da árvore da vida. E aí tem um estudo específico a respeito da árvore da vida, que no momento agora não vem ao caso, mas ele comia da árvore da vida, e essa árvore tinha a capacidade de dar vida. Se a árvore da vida era a árvore da vida, ela tinha capacidade de dar vida. Eu entendo que a árvore da vida tinha a capacidade de organizar o corpo dele, mantinha ele organizado. Aí você diz, isso não está escrito nas escrituras, pastor. Não está de uma forma clara, mas está de uma forma implícita. Se quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus coloca uma espada de fogo com um anjo, impedindo o acesso da árvore da vida, é para que ele não tenha acesso à árvore da vida. E 900 e alguma coisa anos depois, Adão morre no corpo. Está dando para você entender? Porque ele não tinha mais acesso à árvore da vida. O contrário da vida é morte. Morte, o teor da palavra morte significa separação. Mas nesse contexto aqui, vamos trazer por desorganização. Quando a morte entra no ser humano, ele desorganiza as coisas. Ele desorganiza a alma do homem, porque o homem começa a conhecer e pensar o mal. Ele desorganiza o espírito do homem, porque o homem se separou de Deus. E ele desorganiza o corpo do homem, porque uma vez que ele perde acesso à árvore da vida, o corpo dele começa a se degenerar. E muitas das doenças que existem hoje, na realidade, são frutos daquilo que a gente come. Se você for fazer um estudo patológico da coisa, nesse científico, você vai ver. Por que aumentou consideravelmente o número de câncer? Por conta da má alimentação. Está dando para você entender? Muita coisa que a gente vive hoje é fruto de uma má alimentação. Não é o pecado necessariamente, porque ele já foi vencido lá naquela cruz. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não julga ninguém. Se alguém estiver passando por algum tipo de problema, seja ele qual for, meu irmão, não julga aquela pessoa porque você não conhece ela. E você não pode dizer, ela está em pecado. Quem disse a você isso? Você não é juiz de ninguém, você não é dono de ninguém, você não conhece a vida de ninguém, então você também não se meta na vida de ninguém para poder denegrir a imagem dela. Se você não pode ajudar, eu vou dar uma grande dica, não atrapalhe. Se você não pode falar bem, não fale mal. Se você não pode fazer alguma coisa, não julga ninguém, que você já está fazendo uma coisa demais. O simples fato de você não atrapalhar, irmãos, vai ajudar demais. Tem pessoas que passam por problemas de saúde, irmãos, e se você não pode dar uma palavra de ânimo para ela, fique na sua.
Não era para dizer isso não, né, pastor? Foi pesado demais, né? Desculpa aí, tá? Eu vou melhorar isso aqui. Fique na sua mesmo. Amém? Amém? Vocês me amam ainda? Tá só começando, tá? Então, quando você olha para as Escrituras e vê que o pecado entra no mundo, então ele começa a desorganizar as coisas. Desorganiza o espírito, desorganiza a alma e desorganiza o corpo. Está dando para entender? Mas o problema, irmãos, é que desde Adão até Jesus, existe um período muito grande. Então a humanidade ela vai crescendo e ela vai se organizando em grupos e ela vai ensejar depois de Adão até Abraão, né, Noé, que as pessoas eles começam a fazer cultos. Se você for perceber, as pessoas começam a adorar deuses, e aí depois vem o dilúvio, e aí depois vem a humanidade depois do dilúvio, e aí vem o Egito, que é muitos deuses também. Aí Deus tira o povo do Egito, e a galera sai com aquela cultura do Egito, de outros deuses, e essa cultura de deuses é na Grécia, e essa cultura de deuses é até hoje. O homem, na realidade, ele nunca conseguiu entender que Deus ele era bom. Se essa cultura a respeito de Deus ela não tivesse perdido a sua essência, hoje a gente não teria tanto problema com pessoas cauterizadas na mente. O que é que eu quero dizer com isso? No paganismo, quando você vê algumas coisas a respeito do mundo pagão, né, que é o pensamento, né, e a adoração a vários deuses, a mais de um. No paganismo, né, e no politeísmo, você percebe que as pessoas começam a atribuir aos deuses, isso era muito comum na Grécia, mas também no Egito e também em outras culturas. A galera atribui o bem e o mal aos deuses. É como se nós, seres humanos, fôssemos apenas marionetes das vontades dos seres supremos. Está dando para entender? Um filósofo grego chegava embaixo de uma árvore e ele sentava debaixo daquela árvore e começava a agradecer aos deuses por aquela árvore. Ah, vocês foram muito bons comigo porque vocês fizeram essa árvore estar aqui e hoje eu estou desfrutando da sombra dela. Mas se ele estivesse embaixo de uma macieira, né, de uma árvore de maçã, e uma maçã caísse na cabeça dele, ele já começava a dizer: eu percebo que vocês estão com raiva de mim, porque vocês fizeram essa árvore jogar uma maçã na minha cabeça. Da mesma forma que eles abençoavam, eles amaldiçoavam. Da mesma forma que eles achavam que os deuses estavam fazendo algo bom, eles também atribuíam aos deuses algo ruim. E infelizmente esse tipo de raciocínio, esse tipo de cultura nunca nos abandonou, porque foi passada de pai para filho, de geração para geração. E mesmo você sendo crente, gospel, e hoje em dia você não é crente, né? Você é gospel. Mesmo você sendo crente e gospel, irmãos, essa cultura ainda também não te abandonou. Porque sempre que algo de errado acontece, ou vai acontecer, ou alguma coisa não está, você vai logo procurar algo espiritual para responder alguma coisa. Muitas vezes, irmãos, é algo natural mesmo. São frutos errados das suas escolhas. Eu cometo erros, irmãos, escolhendo da forma errada. Por que você não vai cometer também? Está dando para você entender? Então, muita coisa que acontece na nossa vida são provocadas por nós mesmos. E nós atribuímos a quem? A Deus. E com o assunto de cura divina é a mesma coisa. O cego, uma vez, uma pessoa doente chegou para Jesus e disse: se você quiser, você pode me curar. Jesus respondeu: eu quero. Aquela pessoa doente tinha certeza que Jesus podia. A dúvida era saber se Jesus queria. Porque ele chegou para uma pessoa que ele acreditava que era uma divindade, e a cultura que estava empregando na época, na cultura politeísta, e ele disse: você é um representante da divindade. Eu tenho que saber simplesmente se essa divindade quer ou não. Se ele me curar hoje é porque ele quer. Se ele não me curar hoje é porque ele não quer. E o mais interessante, irmãos, é que quando você vai ler as Escrituras no Velho Testamento,
Por muitas vezes, os escritores do Antigo Testamento, como eram pessoas humanas, naturais, elas falavam, elas escreviam daquilo que elas viviam. Está dando para você entender? Então, mais ou menos, aqui eu não estou querendo tentar defender as escrituras, não. Eu estou defendendo Deus em si. Não é o que a escritura muitas vezes diz. Porque tem uma passagem que diz, eu esqueci qual é o texto de anotar. É Deus dizendo assim para Moisés, se aperrei não. Eu não vou fazer cair sobre vocês a mesma praga que eu fiz cair sobre os egípcios. Está vendo aí, pastor, que Deus ele é uma pessoa ruim, porque ele fez cair uma praga no Egito. E agora? Como é que a gente sai dessa? E agora, como é que a gente sai dessa? É simples. Primeiramente, quem escreveu isso foi Moisés. E se você não sabia, Moisés passou 40 anos sendo aculturado no Egito, que é o berço da civilização pagã, uma das mais inteligentes da história inteira. Então, Moisés ele foi aculturado a pensar, muitas vezes, como as pessoas pensavam naquela época. Resultado disso, ele escreve dessa forma. Mas aí tem uma explicação espiritual para isso. Se você não sabia, né, Deus cuida de você. 2 amém só. Se você não sabia, Deus cuida de você. E Ele não é apenas um Deus cuidadoso, né? Ele é um Pai amoroso. Quantos aqui são pais ou mães? Alguns, né? Mas agora você é. Quantos aqui é filho de alguém? Você não é filho de uma chocadeira, né? Tem pessoas que não levantaram a mão, não tem problema. Você é filho de alguma coisa, a não ser um pai e uma mãe. Mas chega lá. Você é filho de um pai ou de uma mãe, ou você é pai e mãe de alguém. Meu irmão, eu tenho certeza, Elmar, que se alguém for fazer alguma coisa de mal com seu filho ou com suas filhas, você vai o quê? No mínimo tomar as dores ou defender. Por quê? Porque você é pai. Porque você ama os seus filhos. Porque uma das funções é proteger. Aí eu uso o mesmo argumento de Jesus. Se você é um ser humano natural e sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus. Você acha que Deus não vai comprar sua briga não, bebê? A gente está falando de um povo egípcio que passou 400 anos humilhando o povo de Deus. Aí, quando chega a hora de Deus prestar conta, a galera acha ruim. Deus não poderia ter sido tão mal. Não, irmãos, não é maldade, é justiça. E quando Deus opera com a justiça, o amor dele fica de lado. A misericórdia nem aparece. E a graça, muito menos. Porque nós estamos falando de justiça. E uma das características da justiça é dar ao homem aquilo que ele merece. Até aí tudo bem? E nós não estamos falando de um pai carrasco, não. Nós estamos falando de um dono que vem prestar conta. Ok? É um dos atributos de Deus, justiça. Mas o que nós não entendemos muitas vezes é aquilo que está escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis capítulo 12, versículo 3, isso é Deus fazendo uma aliança com Abraão. É a aliança abrâmica, a gente já viu aqui sobre isso. Isso é Deus dizendo para Abraão, que é o pai na fé de todos aqueles que creem. Mas também em Abraão nasce, a gente viu isso com Marco Aurélio, em Abraão nasce o hebreu, o judeu, o israelita, está entendendo? O povo de Deus. Deus escolhe e toma ele como pai, referência. Aí Deus diz a Abraão, desde o estabelecimento da aliança, eu vou abençoar os que te abençoarem. Mas o outro texto é o quê, irmãos? Não, peraí, você não está aqui, né? Você está na conferência das mulheres, vê só. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, mas eu vou te amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Deus está dizendo para Abraão e estabelecendo um pacto, uma norma, uma lei,
E lei não pode ser quebrada, aliança não pode ser revogada, porque ele falou, Deus dizendo, Abraão, a parada é a seguinte, sai da tua terra, sai da tua parentela, eu vou fazer você prosperar, você vai crescer, sua descendência será como as areias da terra, sua descendência espiritual, que são a igreja, será como as estrelas no céu. Mas tem uma coisa, Abraão, essa aliança eu faço com você agora, desde hoje para sempre. Quem for legal contigo vai ter a minha bênção. Mas quem te machucar, bebê, eu vou entrar com juízo. Aí Deus vai cobrar do egípcio e a galera achar ruim, achando que aquilo ali é Deus dizendo, eu vou colocar a doença sobre você. Vai não, porque ele disse que a praga não vinha sobre você não, vinha sobre o egípcio. Você é povo de Deus. E ainda tem um entendimento racional da coisa. Quantos aqui sabem o que é um guarda-chuva? Guarda-chuva, aquele troço que você fica embaixo quando está chovendo. Beleza? Vamos supor que o guarda-chuva é meu, não é seu. E a gente está no meio da chuva, debaixo do guarda-chuva. E aí você, lógico, né? Porque é sempre você que arruma problema comigo, porque eu não arrumo problema com ninguém, irmão. Você acredita, irmãos, que eu tenho aproximadamente 20 anos, mais de 20 anos de relacionamento com Patrícia e nunca briguei com ela? Sério, estou falando sério agora, é verdade, é fato real. Está aqui as duas irmãs dela que é testemunha. Nunca briguei com Patrícia. Na minha versão, todas as vezes foi ela que brigou comigo. Mas aí eu estou lá, segurando o guarda-chuva, que é meu. E aí você briga comigo, né? Porque você é que é o problema da coisa. Aí você briga comigo, a gente está caminhando no meio da chuva, diz, já que você brigou comigo, só de pirraça, saia debaixo do meu guarda-chuva. Eu não vou sair não, porque eu vou me molhar, então eu tiro. O guarda-chuva é meu, eu tiro o meu guarda-chuva, e eu não fiz a chuva vir sobre você. Eu apenas tirei a proteção. E você está achando que Deus é que faz as coisas ruins. Não, você sai, aí vem. Quem é que leva a culpa? Deus. Por quê? Porque ele não está aqui para se defender. A mesma coisa com relação à doença, irmãos. O que você precisa entender de uma vez por todas é que Deus é bom. E ele disse muita coisa no Velho Testamento, disse. Mas tem coisa no Velho Testamento que é legal. E você também deveria atentar para isso. Salmos capítulo 105, versículo 37, na versão viva. Tem uma versão, tem várias versões, né? Salmos 105, 37. Isso é um dos salmos. Eu nem pesquisei, não sei nem se foi Davi que escreveu isso. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, entre as suas tribos não havia só um inválido. Isso é em um versículo relatando um acontecimento. Depois das pragas, a morte do primogênito, a galera chega e diz assim, vai todo mundo embora, Faraó libera. Aí os egípcios entregam prata, ouro, que é jubileu, restituição. Isso aqui é tema para outra ministração. Mas o mais interessante, irmãos, é o seguinte. O que a Bíblia está dizendo aqui, ó, preste atenção. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido, doente, coxo, manco, improdutivo. Não tinha ninguém doente. Preste atenção no que você está lendo. Deus
está dizendo nas Escrituras que quando tirou o povo do Egito, todo o povo estava curado. E é por quê, pastor? Porque eles não adoeciam? Não. Está lembrado daquela resenha que a gente faz aqui, uma vez por mês? Ah, já sei, pastor, o dízimo. Não. Santa Ceia. Aquela resenha da Santa Ceia que a gente faz aqui. Que você come o pão e toma o vinho. Foi estabelecido na saída dos primogênitos, na morte primogênita na Páscoa lá. A ideia da palavra Páscoa significa passagem, passar por cima. E Deus dá uma ordem, pega um cordeiro primogênito, não pode ter mancha, não pode ter osso quebrado, também quando você for preparar, não quebra nenhum osso, pega aquele cordeiro primogênito, mata, faz um cozido, todo mundo come a carne do cordeiro. Se um cordeiro for muito grande, divida com outra pessoa, com outra família que é menor, mas todo o povo tem que comer a carne e pegar o sangue e botar no umbral da porta para que o anjo da morte passasse por cima. O mais legal, bebê, é que eles comeram a carne do cordeiro. E a Bíblia não relata, mas eu entendo que quando eles comeram a carne, quem estava doente foi curado. Eu entendo dessa forma. Possa ser que você tente me provar de outra forma, mas eu entendo que quando eles comem a carne do cordeiro, eles são curados. Por quê? Porque Deus é esperto. Ele sabia que o povo ia demorar 40 anos lá dentro. Só era para durar 40 dias. Mas o povo é povo, né? Nunca vai deixar de ser. Igreja, né, velho? Igreja é massa. É mesmo. O problema é você, às vezes, que bagunça ela. Mas a igreja é massa. A igreja é o corpo de Cristo, é completa. Você que bagunça ela de vez em quando. Ninguém disse amém agora, nem interessante. Mas eu vou dizer amém por você. Não era para dizer isso também, não, mas não foi agressivo, foi só uma piada. Aí eles comeram a carne e saíram curados. Por quê? Porque eles tinham que atravessar o deserto. E não era legal atravessar o deserto carregando ninguém doente. Aí o que é que Deus faz? Eu acho que eu vou curar todo mundo. Porque na realidade, na saída do Egito, Deus manifesta a sua real intenção a respeito do ser humano. Eu vou restituir tudo que você tem, vou coroar você também de glória, vou mostrar que eu sou o seu Deus, mas também vou curar você. Cura faz parte do pensamento de Deus a seu respeito. Amém? Então, está dando para você entender até aqui? Só que aí, irmãos, como eu falei, né? Povo é povo, né? Não? Igreja é igreja e gente é gente. Números capítulo 21, versículo 4, do 4 ao 9. E aí passou-se 40 anos, né? Num desses dados 40 anos, a galera começa a fazer o quê? Murmurar. Porque isso a galera vem logo de berço, né? De berço a galera já sabe reclamar de alguma coisa. Ser humano nunca vai deixar de ser ser humano. Aí Deus tira o povo com prata e ouro, não deixa nenhum doente. Aí depois tem maná, água, cordonizes, a roupa cresce, coluna de fogo, nuvem, tem tudo. Aí em um dado momento, então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E aí no versículo 5 ele diz: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água. Os caras estavam comendo pão e água.
cara não consegue nem ver aquilo que tem. E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Pão vil aqui. Bota na versão NAA, por gentileza. NAA. Foi a que eu li. Desculpa aí, eu não avisei. Eu já estou acabando, tá? E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês, Deus e Moisés, vocês não tiraram do Egito, para que nós morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Os caras estavam comendo maná. Você não sabe o que é isso, não. Não tem como explicar. Mas é como se fosse, alguns dizem, o pão dos anjos. É algo doce, como se fosse, é algo totalmente extraordinário, fora do comum. O cara está comendo maná e está dizendo, eu estou enjoado dessa comida ruim. É a mesma coisa. Adão, depois de provar 4.000 árvores, ele disse, eu estou enjoado dessas 4.000 árvores, dessa árvore da vida, eu quero agora só de pirraça. A árvore que você disse para eu não comer. Porque tudo que você fez por mim não é o suficiente. Por que você me tirou do deserto? Por que você me tirou do Egito? Estava muito bom lá, no Egito, apanhando, sendo escravo, mas estava bom lá. Eu estou enjoado dessa comida ruim. Versículo 6. Então o Senhor mandou. Lembra o que a gente viu da linguagem escrita por Moisés, que pensava que Deus atribuía a Deus o bem e o mal? Deus mandou serpente venenosa. Só que dessa vez aqui, foi ele que mandou mesmo. Por que foi ele que mandou? Porque no versículo anterior, a turma maldizeu ele. Aí ele disse, espera aí, Moisés, eu tenho uma aliança com teu pai Abraão. E na aliança com teu pai Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem. Mas vê só, bebê, agora eu vou cumprir a segunda parte da resenha lá. Eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoaram e me amaldiçoaram. Aqui não é Deus mostrando o seu lado ruim, é Deus estabelecendo juízo. Pá! Só para você acordar que estava dormindo. O juízo veio. Pá! E com o juízo, irmãos, o amor dele fica de lado. A misericórdia foi dar uma voltinha. E a graça, meu irmão, a graça nem pegou o Uber ainda. E quando ela for tentar chamar, a galera vai cancelar, porque vai ver logo, oxe, onde é o destino? É o juízo? É? Vou não, pá, 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 cancela. Deus, você não acha ruim da galera murmurando, aí quando Deus vai tomar a parada aí, você acha ruim? Não, é bem feito mesmo. É bem feito mesmo. Deus estabelece o juízo, irmão, porque Deus não é idiota, Deus não é menino, Deus não é criança. A única coisa hoje que sustenta o juízo vir é somente uma, bebezão, a graça. Se não fosse a graça, irmãos, Deus já tinha tomado tanta providência, inclusive na sua vida, que você fica pecando e pedindo perdão. Só para você não achar que é só com você, como às vezes eu também faço, né? Não só para dar uma melhorada aqui. Como às vezes eu também faço.
pecando, pedindo perdão, pecando, pedindo perdão, pecando, brincando com a graça. Só que um dia, você vai ter que prestar conta. Aí, o povo foi julgado. Então o Senhor mandou cobras venenosas que mordiam o povo, e elas morreram muitos do povo de Israel. Versículo 7. Então, depois da cobra, depois do juízo, que a galera começou a morrer, o povo disse a Moisés: nós pecamos, porque nós falamos contra o Senhor e contra você. Tu pode falar com Deus para ele cessar? Porque morrer não é tão legal, ficar doente muito menos, e cobra ninguém gosta. Assim, antes das cobras, você não prestava não. Deus era muito menos um cara que não sabia o que estava fazendo. E o maná era uma porcaria. Mas aí, depois da prova, você sai cantando glória e dando glória a Deus, né? Depois da prova, tu pode pedir a Deus perdão porque a gente pecou. Você é meu líder, Moisés, você é até uma pessoa boa. O maná não é um iFood, mas assim, dá para comer. A gente faz qualquer negócio. A gente só não quer mais ser julgado. Aí, então Moisés orou pelo povo. Esse Moisés é um idiota, né, boy? Eu não tinha orado, não. Eu falei no microfone, não era para ter falado, não. Mas ele orou. Na moral, eu não teria orado, não. Não, vocês resolvem aí, ó. B.O. agora é de vocês aí, ó. Não tem nada a ver com isso, não. Eu deixava vir juízo sobre todo mundo. Mas Moisés precisava do povo, né? Porque o texto precisava continuar, né? A historinha precisava continuar. Então, tá certo, eu vou orar por vocês. Versículo 8. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Versículo 9. Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Quando alguém que era mordido por alguma cobra e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Deu para entender aqui? Agora vamos explicar. Deus manda a serpente para trazer o quê? Eu falei sobre isso. Aqui é uma aula do Rema, se liga aí. É tanto a aula de justiça de Deus como Cristo é aquele que cura. Deus enviou a serpente para trazer juízo. Beleza? E o juízo, ele vem estabelecer a justiça. Beleza? Uma vez que a justiça e o juízo dão ao homem aquilo que ele merece, e a serpente aqui simboliza justiça e juízo, estavam dando ao homem aquilo que eles mereciam, a morte. Aí Deus vem com a misericórdia, que é a compaixão, e aí manda construir uma serpente de bronze e pendurar numa haste. Por que bronze? Porque bronze, um dos significados dela na Bíblia é justiça. Então, a serpente simbolizava a justiça e o bronze simbolizava justiça. Mas o bronze é como se fosse a justiça para dar a redenção. Está dando para entender? A simbologia da coisa. A serpente era a justiça para trazer condenação e o bronze era a justiça para trazer a reorganização, a redenção. Por que a haste foi levantada? Para que as pessoas pudessem enxergar para ela. E Deus está dizendo nessa mensagem, nessa simbologia, o seguinte: da mesma forma que a justiça trouxe a morte, porque o homem precisava ter aquilo que ele merecia,
quando as pessoas olharem para a justiça, ela também tem a capacidade de dar vida. Quando essa vida é a restauração por aquilo que fazia elas morrer. Buguei somente agora, né? Deu para entender? Não, né? Ó, a serpente trazia morte. A serpente de bronze trazia vida. A justiça, simbolizada na serpente, começou a matar as pessoas. A justiça, simbolizada na serpente de bronze, que era a redenção, quando as pessoas olhavam para ela, elas eram restabelecidas daquilo que matava. Porque a mesma justiça que mata é a mesma justiça que dá vida, quando o homem é julgado por aquilo que ele merece. O homem, sem a serpente de bronze, merecia a morte. Olhando para ela, para a serpente de bronze, e acreditando naquela serpente de bronze, recebia a restauração e a vida. Você entendeu? Entendeu não, né? João capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Jesus dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. A serpente de bronze simbolizava Jesus, porque era a justiça de Deus em atuação. Quando as pessoas olham para Jesus e creem nele, a morte se transforma em vida. E Jesus é a justiça de Deus, que dá ao homem aquilo que, pelo fato de Jesus ter morrido, o homem agora merece. Nós hoje merecemos a justiça de Deus porque nós estamos em Cristo. Está dando para você entender? Antes nós não merecíamos, mas hoje nós estamos em Cristo. Da mesma forma que hoje nós estamos numa condição correta, porque Ele nos justificou. Eu estou nele, então hoje eu mereço vida. Hoje eu sou justo. Hoje eu sou próspero. Hoje eu sou curado. Por quê? Porque eu estou nele. Em Jesus. Eu estou em Jesus. E o fato dele ter me justificado tira a morte. As pessoas estavam doentes, tira a doença. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Foi representado lá no Velho Testamento. Matou o Cordeiro e as pessoas comeram e elas foram curadas. Cura divina, irmãos, e saúde divina não é apenas uma ideologia, não, é um direito nosso. Nós podemos, irmãos, e aqui eu acho que já acabou o tempo. Eu falo demais, né? Falo demais mesmo. Já acabou o tempo, já são 11h28. Mas aí na próxima vez que eu for ministrar, a gente vai ver o Cristo aquele que cura, parte 2. Ok? Amém? Então, mas só que para que você entenda, nós podemos orar pelas pessoas e elas podem ser curadas. Isso a gente vai explicar na próxima vez que eu for ministrar. Mas o que nós precisamos entender e aceitar de uma vez por todas é que nós que somos a igreja, não é apenas uma opção, é um direito nosso. E muitas vezes você tem esse direito e às vezes não sabe ou não quer exercer por algum motivo, seja lá qual for, e você deixa de desfrutar de um benefício que já é seu. É como um dinheiro preso na conta que você não usa. Ou porque não quer, ou porque não está afim, ou porque está guardando para uma emergência. Não importa, mas o dinheiro é seu, está guardado e você não usa. Mas você tem o dinheiro, tem o acesso, é legalmente, tem tudo, e não usa. Porque você não quer ou porque não precisa. É um direito seu. Da mesma forma é a cura divina. Nós precisamos entender de uma vez por todas que cada pessoa que nasceu de novo, se você nasceu de novo, não tem como eu entender. O Espírito Santo mora dentro de você, e a gente vai explicar isso com mais detalhes na próxima vez. O Espírito Santo mora dentro de você. Você carrega ele dentro de você.
é a mesma força poderosa que ressuscitou Jesus dos mortos, que operava sinais, prodígios e maravilha, e você carrega ele dentro de você. Como é que você não pode ser curado? Se o agente restaurador está dentro de você, se você carrega ele. A única coisa que falta, ou é você querer, porque algumas pessoas não querem ser curadas, ou você não saber. Quando você não sabe, você não usa. E o terceiro, você às vezes duvida. A dúvida é o maior inimigo da sua fé. Amém? Eu não vou fazer isso agora. Não vou pedir para você ficar em pé. Mas mesmo sem pedir para você ficar em pé, creia que o Espírito Santo que mora dentro de você agora pode restaurar o seu corpo. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te peço, mediante a palavra que foi ensinada, restaura o corpo dos meus irmãos agora. Nós te pedimos, em nome de Jesus, restaura eles agora, em nome de Jesus. Nós declaramos, na autoridade do nome de Jesus, a Isabelle seja restaurada naquele hospital agora, em nome de Jesus. Toda a bactéria sendo neutralizada pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós já sabemos e cremos, e já sabemos que ela está se recuperando muito bem. Mas na autoridade do nome de Jesus, nós anulamos qualquer tipo de sequela no corpo dela. Nós te pedimos, Espírito Santo, restaura o corpo dela agora. Em nome de Jesus. Completamente restaurado. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço. Restaura o corpo dos meus irmãos agora. Em nome de Jesus. Seja restaurado, meu irmão. Seja restaurado no seu corpo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você está aqui hoje pela manhã e você ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer fazer isso agora, faz um sinal com a sua mão para a gente se alegrar com você. Se também você, uma vez, nasceu de novo e por algum motivo, seja ele qual for, você se distanciou do caminho dele, e você quiser reativar a sua aliança com ele, você pode fazer um sinal com a sua mão e a gente vai se alegrar e orar por você da mesma forma. Tem alguém hoje pela manhã que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou reatar a sua aliança com ele? Amém. Glória a Deus. Ninguém. Obrigado. Eu não preciso convencer você que você precisa dele. Nós temos 3 indicações de livros, todos eles extraordinários. A Cura de Cristo, de T.L. Osborne, Como Recebê-la, 7 Passos para a Libertação da Enfermidade do Pecado. Esse livro é de um evangelista extraordinário. Se você não ouviu falar dele ainda, T.L. Osborne, pode procurar documentários a respeito dele na internet. Muito bom esse livro. Esse aqui também é dele, esse aqui eu já li. E todo evangelista deveria ler. Amém? Ninguém disse amém. Se você crê no seu chamado evangelístico na sua vida, como um dos 5 dons ministeriais, você precisa ler esse livro. Curando os enfermos e expulsando os demônios. Ok? Mas daqui é só curar enfermos, né? Mas o anterior era curar enfermos e expulsar demônios. Ah, pastor, mas eu não sou evangelista, não vou comprar. Você tem o Ministério da Reconciliação, então você deveria comprar da mesma forma. Muito bom esse livro, eu tenho ele, eu já li. 2 vezes, por sinal. E um livro do Kenneth Hagin, o pai, que é A Palavra de Deus sobre Cura. Tem também um livro que eu não sei se tem aí, que é o Seminário Inteiro, né, que é um livro grande, que fala a respeito de cura, muito bom também.
mas esse aqui é um livreto e você pode adquirir todos os 3 lá na livraria. Esse aqui custa R$ 25,90. Esse aqui custa R$ 60. Por que tão caro, pastor? Porque conhecimento não é de graça. E esse aqui é R$ 25,90. Você gasta R$ 60 com qualquer outra coisa, poderia comprar um livro para ler. Não era para falar isso também não, né? Eu falei, desculpa aí. Então, amém. Vocês entenderam alguma coisa? Amém. Aí, no outro vai ser melhor que a sua celebração e você dá mais amém.